Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 67. Bons estudos! Construir uma sociedade com o direito dos cidadãos respeitados e os deveres cumpridos é normalmente uma tarefa longa, cheia de altos e baixos. Os anos 60 colocaram o Brasil diante desse desafio. Na teleaula de hoje, nós vamos ver que a situação política e econômica do início dos anos 60 no Brasil foi marcada pela herança positiva e negativa do período desenvolvimentista. Vamos acompanhar a eleição de Jânio Quadros e os conflitos que acabaram levando à sua renúncia 8 meses depois de assumir a presidência. Tá pronto? Se liga que a nossa teleaula está começando agora. Ô Vicente, oi. Eu não consigo entender essa renúncia do Jânio. Como que ele pôde renunciar desse jeito, rapaz? Não, e sabe o que mais impressiona? É saber que o Jânio foi o presidente que recebeu a maior quantidade de votos na história do Brasil, até aquele momento. Sério? É verdade, dá uma olhada aqui, ó. Eu tava vendo esses números aqui, ó. Ó. Olha só os partidos que se juntaram para eleger o Jânio. UDN, PTN, PDC, PR e PL. Espera aí que tem mais. Olha só as dissidências dos outros partidos que entraram nessa. Os descontentes do PTB, PSD, PRP, PSP e PSB. Com esse monte de gente apoiando o cara, ele tinha mais era que ganhar. E ganhou bem, viu, Gil? O Jânio ficou com 48% dos votos. Isso dava 6 milhões de votos. E o general Lott, que era candidato do Juscelino, ficou com 32% dos votos. E ainda tinha um outro candidato, que era ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Ele ficou com 20% dos votos. Olha só o comparecimento do eleitorado, 80%. O povão votou em massa. Nas eleições presidenciais de 3 de outubro de 1960, a Vassoura chegou ao Planalto com uma participação inédita do eleitorado. A Vassoura era o símbolo do candidato Jânio Quadros. Jânio Quadros dizia que ia fazer uma limpeza no governo. Foi para isso que ele foi eleito. Mas olha, o mais curioso é que o vice de Jânio era de outro partido, João Goulart. João Goulart era candidato da coligação PSD-PTB. Ele foi eleito o vice de Jânio porque naquela época a legislação eleitoral permitia a votação em candidatos à presidência e vice-presidência de chapas diferentes, como se fossem duas eleições distintas. Outra coisa curiosa é que João Goulart era ex-vice-presidente de Juscelino Kubitschek e Jânio se elegeu criticando duramente o governo JK. 1960, fim do governo JK. Só agora é possível sentir as principais consequências negativas do desenvolvimento econômico acelerado desse período. Os grandes investimentos do plano de metas criam um desequilíbrio entre as receitas e as despesas do Estado. Como não pode mais obter receitas, o governo aumenta a emissão de papel moeda. E o resultado é uma inflação que chega aos 30% ao ano no final do governo Juscelino. Outro grave problema é o aumento da dívida externa. O Brasil precisa pagar os empréstimos que fez junto aos países desenvolvidos. Entre 1955 e 1960, a nossa dívida externa aumenta em 60%. Jânio Quadros se aproveitou desses problemas do governo anterior e fez uma campanha eleitoral com duras críticas ao governo de Juscelino Kubitschek. Jânio prometia um governo austero e moralizador. O símbolo da vassoura, como a gente já viu, servia para mostrar a sua intenção de fazer uma verdadeira limpeza na administração pública. Jânio prometia acabar com a corrupção e o empreguismo. O tostão contra o milhão, uma outra imagem que Jânio usava desde os tempos de prefeito em São Paulo, ilustrava seu desejo de se apresentar como o candidato das camadas mais pobres. Prometia ao povo lutar contra os privilégios dos poderosos. Com isso, ele conseguiu conquistar votos de muitos eleitores de camadas sociais diferentes. E às vezes até mesmo de camadas opostas. Bem, é claro que fica muito difícil atender reivindicações tão diversas sem que ninguém pagasse a conta. E logo depois da posse, os problemas começaram. 31 de janeiro de 1961. Jânio Quadros toma posse como presidente da República com a determinação política de arrumar a casa. Jânio promete corrigir os desequilíbrios internos e externos antes que o país volte a um novo ciclo de desenvolvimento econômico.
As prioridades são o combate à inflação através do controle dos gastos públicos e o reequilíbrio das contas externas. A primeira medida importante é a maxi-desvalorização de 100% do cruzeiro em relação ao dólar. Em seguida, Jânio corta a ajuda para as importações de trigo e petróleo. A consequência imediata dessas medidas é a alta generalizada do custo de vida. Os preços sobem. Na política externa, Jânio Quadros toma outra decisão de grande impacto. Ele quer romper com a tradição de estar sempre alinhado com os Estados Unidos. O Brasil reata relações diplomáticas e comerciais com diversos países socialistas, inclusive a União Soviética. Ô Vicente, esse cara aqui do lado do Jânio Quadros não é o Che Guevara? É ele mesmo. Aquele famoso líder guerrilheiro da Revolução Cubana? Exatamente. Olha, Gil, essa foto dá bem a ideia de como o Jânio realmente mudou a política externa brasileira. Tá aí. Os americanos devem ter ficado tiririca, hein? Ah, e como, viu? Agora, mudando de assunto, eu não consigo entender ainda como que um presidente consegue renunciar depois de 8 meses de governo. E como um presidente eleito com tanto voto popular, com tanto apoio do povo, pode ter frustrado as esperanças de 6 milhões de eleitores. Pois é, sabe o que é? A força política do Jânio acabou se transformando em fraqueza política. Foi isso. Rapaz, isso é profundo. Peraí, explica direito o que você está querendo dizer. Não, o que eu estou querendo dizer, Gil, é que quando o sujeito está fazendo campanha para conseguir votos, aí é fácil prometer mundos e fundos, conciliar os interesses, entendeu? Agora, na hora de governar, a história muda, né? Na hora de governar, a história foi mesmo outra. Em primeiro lugar, o presidente já não tinha mais o apoio da maioria dos deputados no Congresso para aprovar suas propostas. Os maiores partidos, o PSD e o PTB, tinham passado para a oposição. Ao mesmo tempo, algumas atitudes tomadas por Jânio Quadros contribuíram para desgastar ainda mais o governo junto aos parlamentares oposicionistas. Cumprindo a promessa de fazer uma devassa na administração pública, Jânio instalou dezenas de inquéritos administrativos que atingiram justamente aqueles setores da administração que serviam de base política para o PSD e o PTB. Jânio fez mais, conseguiu brigar também com a UDN, partido que havia contribuído para a sua eleição e que esperava finalmente chegar ao poder. O presidente não consultava a liderança dos partidos para nada. Assim, a UDN se via na delicada posição de ter de apoiar um governo do qual não fazia parte. Bom, o que aconteceu foi que algumas lideranças, como Carlos Lacerda, passaram decididamente para a oposição. E isso é uma informação que faz a gente lembrar de uma coisa importante. O relacionamento de Jânio com a UDN e com outros partidos políticos é revelador de uma outra característica do seu governo: o forte personalismo. O presidente governava aparentemente acima dos partidos, da burocracia estatal e dos grupos sociais organizados. Jânio acreditava que sua autoridade vinha exclusivamente dele e do poder que lhe fora dado pelo voto popular. Além disso, a política externa do governo Jânio Quadros também criou problemas para ele. Você se lembra que ele se aproximou dos países socialistas? Pois é. Os setores conservadores, tanto civis como militares, que formavam justamente a base de sustentação política do governo, começaram a desconfiar dessa política externa de Jânio Quadros. Eles achavam que o presidente estava se aproximando muito dos países comunistas. Nem mesmo a política econômica de Jânio conseguiu apoio. Os salários foram congelados, enquanto a inflação e o custo de vida continuavam subindo. Menos de um ano após o início do mandato, o presidente se deparava com um quadro de crescente oposição e isolamento político. Foi o que, afinal, o levou ao gesto da renúncia. Em carta dirigida ao povo brasileiro, Jânio atribui as dificuldades enfrentadas por seu governo à ação de forças ocultas, mas não esclarecia exatamente a que ou a quem estava se referindo. Eu tenho aqui alguns trechos da carta do presidente Jânio Quadros no ato da sua renúncia. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam e me infamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. A mim não falta a coragem da renúncia. Como é que a gente explica essa história? Bem, alguns estudiosos acham que os objetivos não declarados de Jânio eram bem mais ambiciosos.
Jânio contava que o seu pedido de renúncia seria negado pelo Congresso e assim ele voltaria nos braços do povo, reassumindo a presidência com poderes muito maiores e com o apoio das massas populares e dos militares. Jânio avaliava que haveria um veto militar à posse do vice-presidente João Goulart. E nisso ele até que estava certo. Mas o que aconteceu foi que o Congresso aceitou sem problemas a renúncia de Jânio. E como o vice-presidente estava viajando em missão comercial na China, quem tomou posse foi o presidente do Congresso. Nas ruas, a população ficou perplexa com a renúncia, mas ninguém esboçou nenhuma reação ao gesto do presidente. Poucos dias depois, os ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica divulgaram um manifesto em que vetavam a posse do vice-presidente, que, como a gente sabe, nem estava no Brasil naquele momento. Por trás do veto dos militares estavam as desconfianças que eles tinham em relação a João Goulart conhecido. A vida política do vice-presidente estava associada ao getulismo e ao sindicalismo do PTB. Existia o medo de que Jango transformasse o Brasil numa república sindicalista, nos moldes do que Perón já havia feito na Argentina. Apesar de ser um grande proprietário de terras e de defender a propriedade privada e um capitalismo humano e patriótico, como ele dizia, Jango era acusado pelos setores mais conservadores de ter tendências comunistas. Criou-se então um impasse. Por alguns dias, o país ficou dividido em duas correntes opostas. De um lado, ficaram os que achavam que se deveria obedecer à Constituição e deixar que Jango assumisse o governo. Nesse campo estavam os sindicatos de trabalhadores, as organizações de estudantes, algumas entidades de empresários e uma série de políticos de centro-esquerda. Do outro lado, estavam os que se colocavam contra a posse de Jango e defendiam a realização de novas eleições presidenciais. O Congresso se reuniu e aprovou uma solução de conciliação entre as duas correntes. A solução foi a seguinte: foi votada uma emenda constitucional que alterou a Constituição para instituir no Brasil o sistema parlamentarista. E com isso foi aceita a posse de João Goulart. Bom, desse jeito chega ao fim a nossa teleaula de hoje. Agora você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que apesar da euforia do desenvolvimentismo, a herança do governo JK também teve seu lado negativo. Você viu também que Jânio Quadros, apesar do apoio popular, não conseguiu cumprir as promessas de campanha e que a sua renúncia acabou colocando o país numa crise política. Finalmente, você viu que a solução encontrada para sair da crise foi a adoção do parlamentarismo. Você já deve estar se perguntando quais foram as mudanças introduzidas pelo parlamentarismo e por que essas mudanças permitiram superar o veto à posse de João Goulart. Calma, na próxima teleaula você vai entender tudo isso. Até lá!